Boa noite a todos e a todas. Antes de começar o estudo da Emily, eu vou ler aqui o livro A Coragem. Caiu no capítulo 19, Trabalho sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escorre e te surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te acolha e observar-te-ás sobre novos clarão de encorajamento e esperança. Antes a mágoa que te busque, à vista de ofensa, com que absolutamente não contava, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a benção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterização que te fira, refugiai-te nele e recuperarás sem demora o lugar a quem o mérito te designa. À frente de injúrias que te amafanem o coração, insista nele e com a benção das horas olvidarás escárnios e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Isso quem falou foi o Emmanuel, né? E antes de iniciar o estudo, vou fazer uma prece e vamos elevar o nosso pensamento até Jesus nesse momento, trazer a imagem do nosso Mestre querido, pedir que Ele abençoe a nossa noite, ilumine o estudo da Emily e também possa ajudar todos esses irmãos que aqui foram atraídos pelo estudo, pelo centro, que o Senhor envolva a todos, que o Senhor possa abençoar a Emily, para que ela consiga trazer esse assunto de forma clara para todos nós. E obrigado à espiritualidade amiga que nos protege, que nos acolhe, que nos ama. Fique conosco hoje e sempre, assim seja. O estudo de hoje do Evangelho, o tema é causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, com a nossa irmã Emily. Aí eu vou convidar ela aqui para fazer. Fiquei tão baixinha nessa cadeira. Achei. Boa noite. Tá sendo som, tá? Não? Ah, tava desligado. Boa noite. Ah, melhorou. Obrigada, amiga. Então, eu sou a Emily. E como o Marco falou, hoje nós iremos estudar juntinhos o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e vamos iniciar com as causas atuais das aflições. Então, aqui no item 4, Kardec começa nos falando que as dificuldades da vida, elas possuem duas causas. A causa na vida atual ou em outras existências. E ele nos dá aqui alguns exemplos de dificuldades e sofrimentos que a gente pode vir a ter e que os homens têm. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Nesse último, quando ele fala das doenças e enfermidades, hoje a gente sabe, e a ciência comprova isso, que quando a gente sente muita raiva, muita mágoa, isso tudo facilita para que a gente desenvolva um câncer, por exemplo. Então, todos os nossos sentimentos têm relação direta com a nossa saúde física.
E aqui ele nos diz que a nossa conduta, ela causa o nosso sofrimento. E ele diz aqui: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. E vamos analisar se na maioria das vezes a gente não pode dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria passando por essa situação. E dentro disso a gente entra em um questionamento: qual a origem dos males terrestres? Muitos deles são consequência natural das ações desses que hoje estão sofrendo com esses males terrestres. E esses que passam por esses males, eles por vezes pensam estar sendo injustiçados. Às vezes a gente até vê pessoas falando: não, mas essa colheita aqui acho que não é minha não, acho que veio errado. Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa na má sorte, ou dizer que Deus que está nos punindo, ou se questionar onde é que está Deus, do que a gente olhar para si mesmo, ver o quanto nós somos imperfeitos e ver que nós que causamos todas essas dificuldades, esses sofrimentos. Então, a forma que a gente age, o orgulho, a ambição, a vaidade, o egoísmo, tudo isso vai ser motivo de sofrimento antes, uma hora mais cedo, uma hora mais tarde. E a quem o homem deve se responsabilizar por suas aflições, senão a ele mesmo? Eu trouxe aqui um livro para exemplificar, tem os diálogos nele, esse livro todo é muito bom. Se chama O Amor Venceu, que é da Zíbia Gasparetto, pelo espírito de Lúcius. E eu vou primeiro apresentar para vocês os personagens dessa história. Ele exemplifica muito bem tudo isso que o Evangelho nos traz. Então, esse livro é um romance. Ele se passa há 1200 anos antes de Cristo, em Tebas, no Egito Antigo. E alguns dos personagens da nossa história são Nalim, que era uma princesa na terra dela, filha de nobres hebreus, e ela foi escravizada em Tebas por Pecos. Temos também Otias, que era prima de Pecos e se casou com Jazar. Ela era muito vaidosa, muito orgulhosa, muito materialista e satisfazia todos os seus instintos pessoais e era muito apegada ao título de nobre que ela tinha. Temos também Solimar, que era escrava junto com Nalim e que Pecos fez essa caçada, que não era caçada aos animais, era caçada às pessoas mesmo. Eles tiravam as pessoas da cidade que elas viviam e pegavam para escravizar no Egito. E Solimar era muito amiga de Nalim. Solimar era uma alma extremamente nobre, um espírito muito experiente, ela era muito bondosa e suportou todas as provas que ela passou com muita resignação. Temos também dois irmãos, que são Jazar e Pecos. Jazar amava Solimar, mas esse amor não tinha como acontecer ainda nessa encarnação, e Solimar sempre foi muito resignada quanto a isso. Jazar era muito consciente também das coisas espirituais, era um espírito também muito antigo. E Pecos era esse guerreiro que fazia essa caçada para buscar escravos, porque ele trabalhava para o faraó. Ele foi raptado posteriormente e foi escravizado. Então, ele que antes escravizava, foi um tempo também escravizado. E para que ele ficasse livre nesse país que ele foi escravizado, ele teve que se casar com Nalim, que era a escrava dele. Então, estes são os personagens da nossa história. E o primeiro diálogo que eu trago, referente ao que o Evangelho nos traz, é de Pecos com Solimar, isso antes de ele ser escravo. Então, ela escrava e ele o senhor da casa, e ela conversava com ele. Somos ainda matéria em purificação. Somos rudes, grosseiros e maus. Assim, transformamos este mundo tão belo em um mundo triste de dor e sofrimento. Se o sofrimento existe, creia-me, Senhor, não foi obra de Deus, mas de nós mesmos. As leis que regem a vida são santas, puras e perfeitas. Elas nos forçam a pagar todas as vezes que transgredimos seus ditames.
Se sofremos, se choramos, é porque nesta vida ou outras passadas, nesta ou em outra existência, praticamos o mal. Gente, olha a lucidez desse espírito. A gente tira daí o tanto que Solimar era um espírito nobre, porque 1200 anos antes de Cristo, isso aqui é o Evangelho. Ela nos traz o Evangelho nessa fala dela, de que se a gente sofre é porque certamente nós plantamos este sofrimento com as nossas más condutas. E é curioso que nesse mesmo diálogo, um pouquinho depois, a Solimar fala: quem nos garante que não nascereis escravo futuramente ou não termineis vossos dias como escravo para Pecos? E ele ri, seguro de si, e diz: não, você não sabe do que fala, você é muito jovem. Sendo que posteriormente ele vem a ser escravizado também. E outro diálogo que eu trago é quando ele, ainda conversando com Solimar, depois de ter sido escravizado, que ele volta para casa, ele fala para ela: agora percebo que tinhas razão. Nós, envoltos em nossos próprios erros, cavamos nossos próprios sofrimentos e geralmente responsabilizamos a outrem. Ele caiu em si. Então aquilo tudo que antes ela falava para ele, ele achava que não fazia sentido porque ela era muito nova, ele passou por todo aquele processo que ele fez sofrer aos outros, ele sentiu a dor que ele causou aos outros e ele reconheceu que ela estava certa e que realmente nós causamos o nosso próprio sofrimento. E, dando continuidade, no item 5 do Evangelho, Kardec nos faz um paralelo entre a lei, uma comparação entre a lei humana e a lei de Deus. Sendo que na lei humana, o homem não responde por todas as faltas que ele comete. Ele responde principalmente por aquelas que trazem um prejuízo à sociedade. Já nas leis de Deus, qual é o objetivo de Deus para nós? É que nós progridamos. Então Deus quer que as criaturas progridam. Por isso que toda falta deve ser reparada. E Kardec nos diz: não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Por isso, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Então, mesmo nas menores coisas, a gente sempre responde se a gente infringe essas leis de Deus, porque o Evangelho nos diz isso, os livros de Kardec, as obras nos dizem isso, que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas até certo ponto. Quando a gente começa a infringir as leis de Deus, aí esse livre-arbítrio ele não está sendo bem utilizado e a gente tem que responder por aquilo que a gente cometeu de errado. Exatamente, a famosa lei do retorno. Tudo sempre volta, o bem e o mal, né, não, Sérgio Vilácio? Com certeza. Porque também, às vezes, a gente quer que o mundo melhore, o mundo mude, sendo que a mudança começa dentro de nós. E a gente espera ver essa mudança no mundo, mas não quer se melhorar, né? E se a gente não fizesse, igual o senhor falou, aos outros o que a gente gostaria que fizessem conosco, o mundo seria muito melhor. Exatamente. Com certeza. Então, qual é o propósito do sofrimento? Kardec nos diz: dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a necessidade de se melhorar para, no futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. E isso aconteceu com Pecos. O sofrimento foi muito benéfico para ele, assim como é para todos os que sofrem. Porque ele sentiu a dor que ele estava causando àqueles escravizados. Ele passando por aquilo, ele se modificou. Tanto é que quando ele volta, ele diz que ele não vai mais fazer caçada a escravo nenhum. Ele não vai mais tratar esses escravos como se fossem mercadoria. Esse sofrimento fez ele mudar, fez ele se melhorar.
Com certeza. A gente tende a ver, né, seu Alexandre, a dor como algo muito negativo. Quando não é, a gente tem que mudar a forma de olhar e ver como a dor é um processo de cura. E isso também, e o pensamento, o quanto que influencia nesse processo. Uhum. E se ele ficasse impune e não respondesse por aquilo que ele cometeu? Isso atrasaria sua evolução e sua felicidade futura. E Kardec aqui fala que a experiência às vezes chega um pouco tarde, quando a pessoa já está no final da existência e não tem mais como reparar o erro. E aí ele se arrepende quando o leite já está derramado, como diz assim, esse ditado popular. E aí ele diz, se eu pudesse recomeçar, eu faria diferente. E como que ele faz diferente? Com a reencarnação, para que ele aproveite a experiência dos erros que ele cometeu no passado. Com certeza, nunca é tarde. Com certeza, nunca é tarde para se arrepender e para recomeçar. E o Espiritismo mostra pra gente, diferente de algumas outras religiões, porque assim, por exemplo, uma pessoa ela roubou, ela matou e no final da vida ela se arrepende. Não, mas ela já está condenada ao inferno, ela não tem mais direito de se arrepender. E não, o Espiritismo mostra pra gente essa bondade, essa justiça de Deus, de que nenhuma ovelhinha se perde, de que se você se arrepende, tem como reparar esse erro. E ele nunca vem tarde demais, porque se nessa eu já estou desencarnando e me arrependi, ok, você tem uma nova oportunidade para reparar esse erro que você cometeu. E para exemplificar isso muito bem, eu trouxe uma lição que é muito linda, é muito profunda, do livro que eu amo, Pontos e Contos, de Irmão X, psicografado por Chico Xavier. A lição se chama O Empréstimo. E ele nos fala da história de Rosalino Perneta, que desencarnou e que nessa encarnação que ele tinha, ele perdeu todas as ricas possibilidades que o Senhor colocou para ele. Então não aproveitou a encarnação para se melhorar, para ajudar o próximo, perdeu essa oportunidade. Até que ele não estava num lugar muito bom quando desencarnou. E o benfeitor se fez visível depois de ele chorar, arrependido, implorar pelo socorro e por outra oportunidade. O benfeitor se faz visível para ele. E ele cai aos pés chorando, pedindo outra oportunidade e diz: por que tamanha desdita? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que se não compadece de minha miserabilidade? E isso retoma aquilo que eu falei no começo. É muito mais fácil a gente acusar a má sorte, dizer que Deus é que descuidou, do que a gente olhar para si e dizer, não, mas será que eu fiz por merecer? Será que eu errei? Será que eu estou sendo injustiçado mesmo de estar aqui nessa situação? E o benfeitor diz, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste aos deveres humanos, não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Agora deve suportar a reparação com paciência. E Rosalino diz, se eu pudesse voltar, se eu pudesse renascer, o arrependimento que veio tarde, depois que ele já havia desencarnado. E ele diz, Cizinho, meu irmão, não poderias obter-me a oportunidade nova? Auxilia-me por piedade. E o benfeitor fica muito comovido e fala, Perneta, o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. Ele diz, não, eu sei disso. Desconsideraste as oportunidades divinas, menosprezaste a família, o trabalho, o corpo físico. E ele diz, não, tudo é verdade, eu reconheço que eu errei. E o benfeitor fala, não encontrei nenhum bônus na tua existência última para eu pedir alguma coisa em teu nome. Ou seja, no Banco Universal dele não tinha uma moedinha de crédito, porque ele não tinha agido de acordo com os princípios do Cristo. Então, quando a gente age segundo os princípios do Cristo, a gente vai acumulando nossa riqueza no Banco Universal, como minha avó Naí costumava falar. E ele não tinha nenhum bônus desse para pedir uma nova oportunidade. O que o benfeitor fez? Um empréstimo
para ele poder reencarnar. E aí fala: solicitei um empréstimo para a tua experiência nova. Não atenderás aos caprichos próprios, mas atenderás a tudo que represente interesses de Jesus. Não esqueças a tua condição de devedor. E ele fala tudo que vai ser emprestado para ele: o lar, o carinho da família, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as outras possibilidades. Tudo isso é depósito do Senhor, que foi confiado a ele, para ele voltar e reparar esse erro que ele tanto estava arrependido. Vê como te comportas. Ele dá essa advertência: olha, eu vou te emprestar tudo isso, mas olha lá como você vai se comportar dessa vez. E ele renasce no berço de pais cristãos, mas quando vai crescendo começa a voltar aos mesmos hábitos que ele tinha antes. A mesma teimosia, a mesma má vontade. Os pais falavam do evangelho de Jesus, chamavam para a espiritualização, e ele dizia que não, que isso era loucura dos pais se devotarem a ajudar o próximo. Voltou a toda aquela conduta que ele tinha na última encarnação, infelizmente. O benfeitor sempre ao lado dele, tentando sacudir para ele voltar à realidade da existência, que não era essa de usufruir dos bens materiais, e ele mesmo assim não escutava. Atingiu os 45 anos e os benfeitores, os amigos espirituais da família que recebeu ele, começaram a pedir providências para o benfeitor. Sim, mas todo mundo está evoluindo e ele não está melhorando. E aí, e agora o que a gente faz? E com tanta tentativa do benfeitor, infelizmente ou felizmente, os superiores espirituais intimaram Cisinho a retirar o empréstimo concebido. Então ele confiou no irmão, ele fez o empréstimo porque se compadeceu da situação triste e teve que retirar o empréstimo porque ele não respondeu às expectativas, não fez aquilo que ele se propôs enquanto no plano espiritual a fazer. E foi devagarinho. Primeiro a esposa desencarnou, depois os filhinhos se afastaram, a casa que ele morava foi para leilão, perdeu o emprego, os amigos, e tudo isso foi sendo recolhido devagarzinho. Mas mesmo assim ele não mostrava qualquer sinal de renovação, continuava do mesmo jeito. Foi irredutível na maldade, na ingratidão, na blasfêmia. Por fim, foi tirada a última coisa que tinha sido emprestada: a saúde. E aí ele, no leito do hospital, refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo. Mas era tarde. Em uma manhã muito fria, isolado de todos, desencarnou. Relembrou de tudo, do empréstimo, do sofrimento da última encarnação. Rogou a presença da esposa que já havia falecido, a presença do benfeitor, mas dessa vez ninguém apareceu. Até que um dia, depois de muitos anos, o benfeitor se fez visível e ele disse: Cisinho, Cisinho, ajuda-me, compadece-te de mim, estende-me as tuas mãos, nobre amigo, perdoa-me e atende-me. E começou, antes do benfeitor dizer alguma coisa, começou a se justificar, a reclamar, a pedir desculpas. E o protetor olhou para ele e disse: Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Gente, essa lição é muito linda, é um tapa na nossa cara para a gente acordar para o que é que a gente está fazendo dessa nossa encarnação. Às vezes a gente, antes de encarnar, foi igual Rosalino, implorou, chorou, falou: pelo amor de Deus, me dá mais uma oportunidade. E o que é que a gente está fazendo dessa oportunidade que a gente tem? O que é que a gente está fazendo de todos esses bens que foram emprestados? Porque nada é nosso, nem a saúde, nem o emprego, nada, nem o lar. Tudo é emprestado para que a gente possa se aperfeiçoar para esse processo de burilamento, de resgatar as nossas faltas, e que nós não sejamos como o Rosalino, que perdeu, infelizmente, mais uma encarnação, tendo feito todo um planejamento, um empréstimo do benfeitor, e não só decepcionou ao amigo, como a si mesmo, porque falhou.
Então, eu acho essa lição muito linda e é para ficar gravada mesmo no nosso coração, na nossa memória, para que a gente esteja sempre vigilante com como nós estamos conduzindo, de que forma nós estamos conduzindo a nossa encarnação. E com certeza. Dando continuidade, agora nós estávamos nas causas atuais das aflições e agora vamos para as causas anteriores das aflições. E Kardec começa nos falando que tem situações que parece que acontecem por fatalidade. Por exemplo, os acidentes, a perda de entes queridos, quando a pessoa perde todos, vai à falência, as enfermidades de nascença. E esse é um questionamento de muitas pessoas. E é lindo como Kardec traz isso de uma forma tão clara. Gente, é muito claro esse capítulo. Ele explica de uma maneira muito fácil para a gente entender esse questionamento que é de muita gente. Nossa, mas como é que nasce numa família tão saudável e nasce que sofre tanto, que não consegue nem andar? Muitas pessoas têm esse questionamento e quando a gente entra na internet, a gente vê que as pessoas dizem às vezes, mas e aí, onde é que está Deus nessa situação? Não é possível que exista um Deus para fazer uma criança sofrer tanto. E o Evangelho explica tudo isso de uma maneira muito clara para nós. Então, esse questionamento ele traz. Por que é que tem uns sofrendo tanto enquanto na mesma família outros são tão favorecidos? E as crianças que falecem tão cedo e só conhecem o sofrimento? E ele nos explica. Se a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, aí sim seria injustiça. Porque Deus teria criado uns para serem felizes e uns para sofrerem. Se a gente parte do ponto que o espírito foi criado naquele mesmo momento, é a primeira encarnação, primeira vez que aquela pessoa aparece ali. Mas quando a gente estuda o espiritismo e a gente conhece essas outras vidas, a pluralidade das existências, a gente vê que não há injustiça alguma. Que se a pessoa está nessa encarnação, sofrendo, passando por tanta dificuldade, é porque em algum momento ela cometeu erros e ela está reparando esses erros. Então a gente vê que Deus não é de maneira alguma injusto. A gente vê o quanto que Deus é bondoso, é justo e não deixa que a gente fique para trás, resgatando cada um de nós, até os mais difíceis. E voltando para o nosso livro, O Amor Venceu, para exemplificar isso, só um minutinho. Eu trago outro diálogo de Nalim com Solimar. Nalim escrava e Solimar também. E a Solimar fala: diga-me, Nalim, qual seria outra explicação para a diversidade de temperamentos, de situações físicas e financeiras, senão a reencarnação? E Nalim diz: não sei. E Solimar responde: o grande Criador da perfeição universal não haveria de proteger a uns e maldosamente maltratar a outros. Uns nascem na opulência, na pobreza, na beleza, no poder. Outros na miséria, escravizados, às vezes aleijados, estrupiados, horrendos e famintos. Os senhores de hoje que não souberem agir com justiça e amor para com os seus subalternos, serão certamente em sua próxima existência os escravos de amanhã. E ela, Nalim, que era princesa, que foi escravizada e que era muito orgulhosa, diz: não posso admitir que eu, nascida na nobreza, venha amanhã nascer na miséria ou doente, feia ou cega. Eu não posso crer. E Solimar responde: é isto que os homens dizem quando não conhecem as coisas do espírito. E é por isso que vem sofrendo há muitos séculos, e sofrerão ainda muito, até aprenderem a respeitar as leis que nos regem. As leis não mudarão, não te iludas, Nalim. Os homens é que terão de mudar. É disto que a vida se encarrega durante as encarnações de cada um. Gente,
É muito claro e é tudo que o Evangelho nos fala. Esse diálogo, e a gente vai vendo, à medida que a gente vai lendo o livro, Solimar era um espírito muito antigo. E é engraçado que ela tem um diálogo e a colega fala, nossa, mas parece que você é até uma idosa falando desse jeito. E ela mas eu tenho mesmo dentro de mim esse sentimento de ser velha. E lá na frente, ela conhece um outro senhor que diz que conhecia ela, não dessa encarnação, mas que em outra ela era uma anciã e que sabia muito mais do que ele nessa encarnação. Então é um espírito assim muito elevado. E onde ela passa, ela deixa esse perfume, essa leveza no ar. E não só ilumina ela, como também ilumina todos os que estão ao redor dela. Então, dando continuidade aqui ao nosso Evangelho. Se a causa do sofrimento não se encontra na vida atual, ela está em uma vida anterior. Se nós sofremos, é porque em outra vida, em outra encarnação, nós fizemos o mal. E também tem, nesse mesmo livro, Pontos e Contos, o caso que eu até trouxe uma vez, da Diana, que em outras encarnações se deixou vencer pelo ciúme, pela vaidade, pelo egoísmo. E ela reencarnou várias vezes para tentar se livrar desses 3 companheiros e falhou nessas encarnações. Mas ela recebeu uma proposta de encarnar na Terra por 70 anos e receberia 4 crianças, um cego, um leproso e 2 aleijados. E quando a gente olha um caso desse, se a gente fosse olhar só para essa encarnação dela, pobre, com 4 crianças com deficiência, a gente ia dizer mesmo que Deus é injusto. Mas ela em outras errou muito, falhou muito, e com essa encarnação que ela teve, esses 70 anos, fizeram ela elevar-se assim muito, ela subiu muitos degraus nessa escadinha evolutiva, porque Deus não deixa ninguém para trás, todos nós temos essa oportunidade de evoluir, não é? Então, vamos para o item 7, que Kardec continua nos falando que o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado da mesma maneira. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi egoísta ou se fez mau uso de sua riqueza, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá ter filhos difíceis. O homem jamais deve esquecer de que se está na terra é porque ainda possui imperfeições e que só de si mesmo depende ir para um planeta mais evoluído ou voltar à Terra novamente. Então, tudo depende de nós. O Evangelho nos ensina que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Nós precisamos nos esforçar. Essa evolução vai depender de nós mesmos. Não é Deus que vai virar para um e dizer, não, esse aqui vai ser anjo. É um processo individual. É a gente que com muito esforço e através da dor que sensibiliza, vamos subindo essa escadinha. E para exemplificar também com o amor venceu, eu trago mais um diálogo entre Jazar e Solimar. Lembrando que Solimar era escrava e Jazar era irmã de Pecos. Eles 2 se amavam, mas não podiam ficar juntos porque a vida não fez assim. E ele diz, em uma conversa, ele fala que foi o causador, não é Jazar e Solimar, é Jazar e Pecos, os 2 irmãos. O Jazar teve que se casar com a Otias, porque ele foi obrigado, não é que ele amava. E Pecos, que era o irmão, se sentiu o causador dessa união, porque ele casou com Analim. E ele fala, fui o causador, embora involuntário, de toda a tragédia de tua vida. E Jazar diz, não, certamente eu mesmo no passado fui o causador da situação que hoje estou passando. Portanto, resta-me ser paciente e não recair em erro para construir um futuro melhor. E o Pecos diz, mas você sempre foi tão bom. E ele fala, como você pode saber se eu sou bom? E o que fui no passado, nas existências anteriores? Como você pode afirmar que eu sou bom? Nada é definitivo no livro da vida. Nós o escrevemos todos os dias, plantando o nosso futuro. Somos cheios de imperfeições. Devemos purificar-nos se quisermos viver em um mundo melhor, mais perto do ser superior, criador de todos nós.
essa fala dele também é muito clara. Então, o irmão achando que ele era o causador desse sofrimento que ele passava, e ele disse, não, eu também não sou santo não. Com certeza eu estou passando por essa dor, porque em outra encarnação eu fiz por merecer estar passando por isso. E no item 8, o Evangelho nos diz que há 2 tipos de espíritos: espíritos endurecidos e espíritos penitentes. Nos espíritos endurecidos, as tribulações podem ser impostas a eles para que eles avancem. Então, eles ainda não se deram conta de que erraram, não se arrependeram e precisam passar pela dor. Então, isso é imposto a eles, essa situação. E os espíritos penitentes, que já se arrependeram, desejam reparar o mal que fizeram e podem escolher as provas que eles vão passar. E no caso que eu falei, da Diana, ela se arrependeu e pôde escolher essa encarnação com essas 4 crianças que ela ia receber. Ela passou por esse processo de planejar essa encarnação. Então, era um espírito penitente. E no Céu e o Inferno nos traz o Código Penal da Vida Futura, nos falando que quais são os 3 passos para a regeneração. Primeiro, o arrependimento. É preciso que o espírito se arrependa, mas não basta só o arrependimento, isso não é suficiente. Precisa de outras 2 coisas: a expiação, que são os sofrimentos físicos e morais, seja na vida atual, após a morte ou em uma nova encarnação. E ele precisa também da reparação, que é fazer o bem àqueles a quem havia feito mal. Esses são os 3 passos para que haja regeneração. Então, basta arrepender-se? Não. Nós precisamos nos arrepender primeiramente, e quanto mais esse arrependimento demora a chegar, mais o espírito sofre. Mais ele vai ficar numa situação penosa. E a culpa é de Deus que puniu? Não. A culpa é dele que está se colocando nessa situação. E no item 19 do Código Penal da Vida Futura, ele nos diz, Kardec nos diz: desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Não há espírito incapaz de progredir. Todos progridem, porque a lei que nos rege é a lei do progresso. Então, todos nós, até aqueles que a gente vê no jornal e diz, não, esse aí está perdido, aquele também é filho de Deus, também está numa oportunidade de encarnar para reparar os erros que ele cometeu. Então, quando a gente vê na televisão, tem uma pessoa muito próxima a mim que assiste muita TV e que diz, não, o mundo está perdido. Olha o tanto de notícia triste nessa televisão, parece que é o outro lá que está comandando a Terra. E o mundo só está assim porque, como a Tchérica costuma dizer, os umbrais estão sendo esvaziados. Eles também são filhos de Deus, eles erraram muito, mas eles também precisam dessa experiência. Era para eles estarem agindo de novo como eles um dia agiram? Não. Era para eles estarem tentando se modificar, se melhorar, sem repetir a mesma conduta errônea do passado. Continuando no item 9, mas nem todo sofrimento é resultado de um erro cometido. Tem espíritos que buscam as provas para concluir a depuração. Não é que ele errou muito e ele está precisando reparar. Tem espíritos muito evoluídos que resolvem retornar para concluir essa depuração e para não deixar aqueles que eles amam para trás, como a mãe de André Luiz, que ela podia ter levado aí para ir trabalhar nas esferas superiores, mas ela quis retornar a experiência com o esposo e com essas que ele tinha como amantes. Então era um espírito nobre, mas que escolheu essa prova por amor a esses também que ficaram na retaguarda. E esses que sofrem com resignação cristã são esses espíritos que escolheram passar por essa prova. E esse exemplo é Solimar também. Ela passou por muitas provações, por muitas dificuldades, foi escravizada, mas ela nunca se deixou abater pela tristeza. Ela tinha certeza de que ela não estava sozinha, de que essa prova era necessária, de que ela tinha assistência de Deus, da espiritualidade. E ela conseguiu passar por essas provas serena, como ela era. A felicidade completa, quando que a gente atinge ela? A gente ainda está longe um pouquinho, né? A gente só atinge a felicidade completa quando a gente se torna puro.
Porque a gente atinge a felicidade através do amor. Se a gente não ama, não tem como a gente atingir essa felicidade pura. Tem muitas palestras do Elahá que ele fala isso. E é engraçado que ele diz: quer passar o resto da vida juntinho de alguém, odeia essa pessoa. Odeia muito essa pessoa. Você vai ter que vir um monte de encarnação juntinho com ela para você aprender a amar. E é assim, é muito difícil a gente amar aqueles que fazem mal pra gente. Mas se a gente não quiser vir junto, vamos fazer um esforcinho para amar essa pessoa, para que a gente não tenha que vir de novo passando por uma situação às vezes até mais difícil. Como que a gente elimina as nossas imperfeições? Através da reencarnação. E com essas imperfeições, não tem como a gente ir para um mundo mais feliz. Porque o nosso padrão vibratório ainda condiz com esse da Terra. Então nós também não somos flor que se cheire para achar que a gente não mereça estar aqui. Porque se nós estamos aqui na Terra, neste momento, é porque nós precisamos dessa experiência para o nosso autoaperfeiçoamento. E quanto mais grave é o mal que a gente comete, mais amargo o remédio que a gente precisa. Quem muito sofre precisa reconhecer que tinha muito a expiar. E deve ficar feliz, deve alegrar-se, porque o sofrimento, como eu falei, a gente tem que mudar a nossa forma de olhar para a dor. Ela é um processo de cura. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma criança que está passando por um câncer muito difícil, é um processo de cura daquela criança. Vamos olhar o espírito. Esse espírito, com certeza, já cometeu muitos erros, mas ela está naquela experiência pela bondade de Deus e ela está se curando naquele processo. É difícil? É muito difícil, mas vamos tentar adestrar o nosso jeito de olhar as situações, as dores que as pessoas enfrentam, até o nosso próprio sofrimento. Tem uma lição de Emmanuel que ele fala que não basta sofrer, é necessário saber sofrer. É preciso que a gente saiba passar pela dor. Não é porque eu passei por uma dor que eu já cumpri a minha missão. Não, porque muita gente passa pela aprovação reclamando, se maldizendo. E não é assim. A gente tem que saber passar por esse momento. Elevar o pensamento ao alto, pedir forças a Deus. Tem pessoas que passam por umas doenças e que são tão alto astral, são tão alegres, têm tanta alegria de viver. Essa pessoa entendeu o sentido do sofrimento. Tem uma pessoa próxima do meu namorado que nasceu cega, mas que a família dessa pessoa diz que nunca viu alguém tão alegre. É uma pessoa que nasceu cega, nunca viu, né, nessa encarnação. Não viu nada, mas sabia fazer tudo, subia em árvore, quebra coco. Porque essa limitação está no corpo físico, não está no espírito dessa pessoa. Então ela desenvolveu essa capacidade de ver a vida com bons olhos, com leveza, um sofrimento que cura, é esse processo de cura. E para encerrar, eu trouxe aqui, mais uma vez, do livro, O Último Diálogo. Ai, Jesus. Aqui. O Último Diálogo, que é de Jazar e Solimar. E ela fala para ele: devemos sofrer as advertências que a vida nos faz com paciência, suportando a visita da dor como uma amiga confortadora. Mas, quando realmente formos atingidos pela vida ou pelo reflexo de nossas próprias ações, não devemos submeter-nos a tudo, criando pela nossa negligência e pessimismo sofrimentos inúteis e sem finalidade. Quando somos atingidos, antes de mais nada, devemos meditar profundamente, a sós, com as profundezas da nossa consciência. Buscaremos comparar a natureza da dor que nos atingiu com o nosso modo de proceder no passado, para encontrarmos a origem daquele mal e podermos aproveitar da experiência sofrida. Veremos então que a dor, como amiga verdadeira que é, nos ensinou a vislumbrar nossas falhas, sensibilizando nossa alma, mostrando que agiu em função do nosso bem, do nosso reconhecimento interior. No fim, perceberemos que a culpa do que nos acontece de bom ou de mal é nossa. Sentimos, portanto, que de nada valem as revoltas nem as imprecações contra as potências divinas. E ele encerra
E ele fala aqui para ela: não posso compreender como ainda tão jovem possuís tantos conhecimentos. E ela diz: serei realmente jovem? Afigura-se-me que estou velha. Não sei explicar, mas sinto em certas ocasiões, quando conversamos, como se já estivesse velha, e todas estas coisas, sinto-as dentro de mim. E essa palestra foi muito especial. Eu achei esse tema muito, muito bonito e me fez reler esse livro, porque eu já li ele há um tempo, mas eu não lembrava. Então eu tive que ler bem rapidinho. Mas é um livro muito bom, gente. E como vocês puderam perceber, é uma linguagem muito fácil. Ele é muito claro e traz tudo isso que o Evangelho nos traz, exemplifica tudo isso muito bem. Então a maior lição que fica é que a gente escolheu estar aqui, a gente planejou essa encarnação, a gente não está fadado ao fracasso, nós estamos fadados ao progresso, à evolução. Então, essa encarnação é muito preciosa e às vezes a gente joga fora, porque a gente não cuida do nosso próprio corpo, a gente não cuida daqueles que convivem com a gente age da mesma maneira com os nossos instintos primitivos e selvagens. E o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho ensina a nos modificarmos, para que a gente depois não tenha que colher esses frutos das nossas más tendências, esses frutos muito amargos. Ele traz, o que eu mais gosto no Espiritismo é isso, é que ele nos ensina a sermos melhores. Não é? Ensina a gente a esse autoaperfeiçoamento, a olhar para si e menos para o outro, que é uma tarefa difícil também, que a gente gosta muito de olhar para a imperfeição dos outros e não olhar para si, porque dói, dá trabalho, é difícil, mas é muito necessário. E que a gente possa tentar ser melhor a cada dia e ser luz em todo lugar que a gente estiver. Que a gente não seja esses que gostam da vingança, da maledicência, que a gente tente todo dia cortar esses nossos espinhozinhos. E gratidão por terem me escutado, por estarem aqui comigo. Eu peço desculpa se eu falei demais, se eu li muita coisa, mas é isso. Uma boa noite a todos, um Feliz Natal, que a luz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Belíssimas. Foi muito boa a palestra da Emily, né? Foi lindo. É bem interessante, né, Emily, que tu comentou, que o próximo capítulo é o Cristo Consolador. Depois da gente entender todo esse processo, porque sofremos, de passar por esses momentos assim, que a gente vai recordar de dor, aí vem o Cristo Consolador e nos mostra que o Cristo está conosco, que nós não estamos sozinhos, e que a dor, ela é um mecanismo de evolução. Porque se não houvesse a dor, a gente ficava parado, estacionado. Então, lá no Evangelho, eu não lembro onde que fala, que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque sem a dor a gente não conseguiria evoluir, o progresso não ia ser efetivado. E graças a Deus, é difícil, né? Porque pessoas que estão sofrendo aí, que pode estar nos assistindo, ia entender, né? Que é um processo evolutivo, que está tudo bem, necessário que tudo passa. E para fazer a prece final, eu vou chamar a Diana, que é sua mãe, né? Para fazer aqui, viu? Então, nesse clima, dessa psicosfera harmoniosa, que essa doce palestra de Emily nos trouxe, e que nos convidou à reflexão, que nos convidou a um mergulho na alma, é que nós agradecemos a Deus a oportunidade da existência. Agradecemos aos nossos pais que viabilizaram o retorno a este plano. E agradecemos imensamente ao nosso irmão mais velho, o Mestre Jesus, que nos legou o código de conduta moral para que nós sejamos luz e alcancemos a felicidade.
Tu, ó Mestre, que és o grande, o maior aniversariante deste mês, continua conosco a nos encorajar, a nos fortalecer, porque os embates do dia a dia, por vezes, nos enfraquecem, mas a confiança em Ti, a confiança no nosso Pai maior que tanto nos ama, deve ser este alento diário, este encorajamento diário, para que nós saiamos vencedores diante das adversidades que nos são apresentadas como oportunidades de avanço, de progresso, como muito bem nos trouxe a Emine. Senhor, que todos aqueles que padecem nesta existência, enfermidades, situações lamentáveis, ponde, Senhor, no coração, na consciência de cada um deles, que isso vai passar, que esta é uma prova, mas é redentora, que há uma razão, se não nesta existência, mas em anteriores, de estar passando por situações difíceis, árduas. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, aos irmãos desencarnados que para cá foram trazidos, aos nossos lares familiares, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, todos os nossos irmãos, independentemente da raça, da cor, do credo, sobretudo aqueles que se encontram em situações de conflito, de guerra, Senhor. Ponde no coração de cada um deles a esperança de que dias melhores virão, que há uma razão de ser para este cenário de sofrimento. Portanto, é com o coração grato que nós encerramos esta primeira parte da noite de hoje, te agradecendo imensamente, Mestre Jesus, aos trabalhadores desta casa, ao mentor desta casa, agradecendo pela oportunidade. Que Deus seja conosco, hoje, agora e sempre.